volta com o programa Tudo a Ver nesta tarde. Olha só, hoje um assunto bem bacana. Nós vamos falar sobre raciocínio, criatividade, concentração, memorização e autoestima. Tem coisa melhor que tudo isso, gente? Porque eu também, olha, vou entrar nessa, viu? Porque eu achei muito bacana o assunto. Você que está em casa não pode perder, viu? Aqui ao meu lado, a doutora Zuleika Benedetti. Prazer em recebê-la. Uma boa tarde, diretora pedagógica. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que você está nos dando, né, a televisão, claro, para apresentar o nosso método Supera, esse método fantástico. Fantástico, que a gente vai conversar, né? E também aqui com a gente, Davi Benedetti, diretor de negócios. Prazer em recebê-lo. Prazer, boa tarde. muito obrigado, Mari. Agora eu agradeço a oportunidade também. Que bacana! E olha, gente, um assunto bem bacana mesmo. Você de toda a região não pode perder, porque a unidade está aqui em Bragança, viu? Vamos falar um pouquinho, né, do que é o Supera, né? Até para o pessoal de casa poder entender, né, essa ginástica para o cérebro. O Supera é um método de estimulação cognitiva, como a gente chama. São várias atividades que vão melhorar a capacidade do cérebro. Então, isso daí é feito com uma série de exercícios e jogos e outras atividades que acabam melhorando raciocínio lógico, concentração, foco, tudo isso. E baseados principalmente no ábaco, que é o instrumento principal do curso. E lembrando, você que está nos assistindo, qualquer pessoa, né? Não tem contraindicação, qualquer pessoa pode, né, estar participando dessa ginástica, né, para o cérebro. Isso, de 6 a 100 anos que a gente fala, né? Nossa. Então, e não precisa ter simplesmente problemas associados à clínica, né? Simplesmente todos nós, desde criança, precisamos aprender a usar melhor o nosso cérebro. Então, precisa ativar. Precisa ativar. Agora, daqui a pouco a gente vai falar né, a importância... o que leva uma pessoa a praticar ginástica aí para o cérebro, bem bacana. Então você que está em casa, acompanha aí a entrevista, porque olha, daqui a pouco a gente vai mostrar também a metodologia que o Supera usa. Mas assim, eu queria falar um pouquinho, né, sobre a história, até para as pessoas entenderem, né, como que surgiu o Supera, de que forma surgiu tudo isso. Bem, o Supera foi criado pelo Antônio Guerrini. Ele criou isso baseado num problema doméstico. O filho dele tinha dificuldades para os estudos e ele, muito preocupado com isso, foi tentando uma atividade que pudesse melhorar essa condição. E aí, conversando com alguns amigos, pedagogos, psicólogos, ele acabou, nesse debate, eles encontraram o ábaco e o ábaco foi tomado como principal instrumento para o desenvolvimento do curso. Então, o método ele se baseia no ábaco como um instrumento de concentração, de foco e concentração, que é a base de todo o trabalho do método, né? E quando eu falo que todas as pessoas, né, podem estar fazendo essa ginástica, eu penso também que não só... principalmente, né, pelo que eu estou vendo aqui, vocês podem falar melhor, principalmente, às vezes quem está entrando, começando aí na faculdade e às vezes não tem um parâmetro, não tem uma concentração, porque a gente vê a dificuldade de quem está entrando na faculdade, que está terminando o ensino médio e geralmente vai para a faculdade e fala, nossa, eu estou tão assim cansado e não consigo concentrar, eu não consigo focar. Então isso também leva as pessoas a procurarem essa metodologia. Não é? Ah, sem dúvida. O método Supera ele já mostra resultados claros antes mesmo da entrada, né, da faculdade para o vestibulando. A gente tem resultados claríssimos de excelentes colocações e classificações de vestibulandos, alcançando aí as suas faculdades almejadas, e quando eles entram na faculdade, o desempenho deles é muito superior aos colegas. Então eles conseguem trabalhar melhor em equipe, conseguem aprender melhor, a qualidade do que aprende, a memorização, né? Então tudo isso os faz melhor, então eles aproveitam muito mais do curso, né? E isso, mais tarde, né, no setor profissional, só faz com que eles sejam os escolhidos, né? Então, sem dúvida alguma, o método Supera é uma ferramenta que todo universitário deveria estar usando. É a ferramenta, no momento, no Brasil, lá fora, já vários utilizam, os europeus e americanos já vêm utilizando essa ferramenta há muito tempo. E não é à toa que há o desenvolvimento de grandes líderes. Né? Então nós temos que perseguir o que há de bom. Né? A primeira escola
aqui no Brasil? Aonde foi? A primeira foi justamente em São José dos Campos, onde reside o Antônio Perpétuo. Ele é um engenheiro do ITA, formado pelo ITA, engenheiro aeronáutico, e começou a ideia lá em São José dos Campos, montou a unidade piloto, e essa unidade piloto resultou na franquia, porque ele viu um negócio muito, muito bacana, e esse negócio de ginástica para o cérebro vem crescendo no mundo assim assustadoramente. No Brasil ele é recente, mas ele já existe há meio século. Uau. E hoje o Supera pode dizer que é a maior rede de ginástica para o cérebro da América Latina. Uau! E com uma unidade em Bragança Paulista. Exatamente. Não é isso que é bacana, você que está nos assistindo, não é longe não é em São José dos Campos não, é aqui em Bragança Paulista você vai encontrar essa metodologia. Bom, o que é a ginástica laboral? Até para as pessoas, vamos falar um pouquinho especificamente, né, para as pessoas entenderem como é essa movimentação do cérebro. Bom, é importante também a gente falar um pouquinho, né, sobre a ginástica, até para as pessoas poderem entender um pouquinho mais, né, de como funciona o nosso cérebro. Ok. Então, a ginástica cerebral, ela nada mais é do que a neurociência aplicada, que muito tem se falado ultimamente, não é? Então, há muito tempo já se fala na capacidade que o cérebro tem de fazer ligações entre os neurônios e, com isso, você aumentar a sua capacidade de ativação, de aprendizado, não é? E o método, então, Supera, utilizando-se desse princípio, né, da neurociência, de aumento dessas sinapses, que são chamadas as ligações entre os neurônios, faz com que o indivíduo consiga aumentar as suas capacidades natas, ok? Então, a criança ainda tem muito por desenvolver, né? O jovem já passou por estresses e acaba começando a perder. E todos nós, a partir de 30 anos, começamos a perder capacidade. Não há no que fazer com isso. Então precisamos correr atrás de ganhos. Então precisamos ativar o cérebro. Então não adianta ficar na preguiça. É verdade, até tem um exemplo meio, na verdade é o que a gente brinca, né? Até antigos falam muito isso, né? Quando você fica na sua casa, aposenta, fica na sua casa, parece que as coisas não fluem e parece que você vai adoecendo mais rápido. Quando você está trabalhando, parece que as coisas fluem mais, você está com a cabeça ali se movimentando, com o cérebro se movimentando o tempo todo, então muda um pouquinho isso, né? E esse, como é que é a tal frase, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, até tem uma frase meio brincando isso, porque quando você está ali sem fazer nada, você acaba pensando em besteira e acaba o corpo também adoecendo, o cérebro adoecendo. Então quando você está se movimentando, tem cientificamente isso comprovado, não é? Sem dúvida, porque você na verdade tem produtividade. Então, quando você acaba ativando várias regiões do cérebro para fazer coisas diferentes, e aí está a importância, a diversidade e a frequência na ativação. Não é? Quando você faz isso em conjunto, você ativa várias regiões cerebrais. E aí, nesse momento, você consegue ser mais ágil, ter mais atenção, mais concentração, e daí você consegue ter produtividade e qualidade naquilo que você faz. Não é? Então, você não fica chateado porque, esqueci disso. Onde eu pus a chave do carro? Qual é a senha do banco? Ou a criança, mãe, fui mal na escola porque não consegui responder a pergunta da professora, não é? E por aí vai. Quando você faz exercícios o tempo todo, isso tudo aflora novamente. Né? Então, a independência, né? Sim, é evidente. Então você se sente melhor consigo mesmo, não é? Então por isso você é mais feliz. Então você aumenta a sua autoestima. E quando você aumenta a sua autoestima também, você acaba não ficando doente. Né? Então, na verdade, tudo isso é um contexto. Nós temos que trabalhar saúde física e saúde cerebral. Né? E o nosso método, então, traz esses benefícios cerebrais. Então, né? O pessoal aí que está nos assistindo da terceira idade, né? da quarta idade, você pode sim fazer digamos, um curso, é isso, né? É um curso, sim, vamos colocar? É um curso, na verdade é um curso que não tem provas, não tem avaliações, né? Ele na verdade ocorre, são 2 horas por semana apenas, em que a pessoa vai até a nossa escola, as salas são de 8 a 10 alunos, o desenvolvimento é individual, não é? E de acordo com o ritmo da pessoa. Né? Então, você se dirige à escola e nessas 2 horas você vai fazer uma série de atividades que não são repetitivas.
cada semana é um roteiro diferente. Que bacana. Então você se distrai e ao mesmo tempo você aprende e ativa o que você nem está enxergando. Só que mais adiante, lá com até 6 meses, você começa a observar que a sua melhora melhorou, a sua atenção melhorou, o seu foco melhorou, concentração. Você consegue trabalhar com uma forma mais fácil. As coisas se resultam mais fáceis, né? Por conta dessa ativação. Muito bem. Agora é o seguinte, como é toda a metodologia, até para as pessoas entenderem, a gente tem alguns jogos aqui. Sim. A gente pode mostrar aí, meninos, por favor? Me conta. Então, as aulas são de 2 horas. E aí nós trabalhamos com um conjunto de apostilas que são de complexidade diferentes, né, e progressivas, e de acordo com a faixa etária. As salas de aula são divididas por faixa etária. Nós trabalhamos com jogos de tabuleiro, de carta, né, de peças de montagem, tipo quebra-cabeças, dos mais variados, mais sofisticados, complexos, até os mais simples, né? Trabalhamos com jogos de estratégia, nós temos mais de 80 jogos para se trabalhar a estratégia e temos aqui o grande instrumento que é o ábaco, né? Que é um instrumento que através dessas contas faz com que a gente foque a nossa atenção e a nossa concentração. Então, com isso, você trabalha com a habilidade no cérebro, no sentido de conduzi-la a ter mais atenção e mais concentração. E isso aí você traz para a sua vida do dia a dia. Que bacana, okay? Que bacana. Bom, para quem está ligando na televisão agora, nós estamos falando da ginástica para o cérebro, tá? E quem pode fazer? Vamos falar novamente, principalmente as crianças e os idosos. Então vamos voltar falando um pouquinho da importância da criança e a importância para o idoso, né? Em qual momento o idoso deve procurar a ginástica do cérebro? Então, esse indivíduo idoso hoje, né, ele é considerado já, sei lá, a partir dos 40 e poucos anos de idade, em termos cerebrais, né, não em termos físicos, sim, ok? Porque você começa perdendo as capacidades cognitivas, como eu disse, já com 30 anos de idade, em que você é jovem, né, sim, jovem adulto. Então, quanto mais cedo você procurar o Supera, mais rápido você vai aprender essas ferramentas e utilizá-la para o resto da vida. Então, com isso, o que você tem? Ganho em qualidade de vida. Então, você não vai ser aquele idoso que vai se esquecer das coisas, que vai depender do seu filho, né? Que vai depender do marido para fazer as coisas. Vai ser independente, né? Aquele indivíduo que vai conseguir fazer as coisas, vai conseguir se relacionar, ter o seu grupo social, porque ele vai participar. Ele vai conseguir lembrar o nome das pessoas, conseguir lembrar as atividades que ele tem que fazer, os remédios que ele tem que tomar, as viagens que ele fez, né? Então ele vai ser um ser muito mais sociável, mais ativo. Nós temos já 2 turmas de terceira idade. Que bacana! As minhas velhinhas e meus velhinhos queridos, né? São uns amores. E você já observa assim, a mudança de comportamento. Vêm todos eles arrumadinhos, perfumados. A aula de 2 horas viram quase 3, porque eles se divertem, né? Eles se divertem. Então, e não querem faltar, não querem feriado e não querem ir embora, né? E já os filhos que os trazem diz das melhorias que observam em 2, 3 meses de curso, né? Então, eu acho que é fantástico. Isso você traz uma qualidade que você não consegue obter de outra forma, né? Porque é um conjunto de atividades. E tem a questão do social, né? Eles estão num grupo da mesma idade, né? Então, isso é muito importante para eles, né? E o mesmo para as crianças. As crianças também muitas vezes se sentem com dificuldade na escola, mas e aí cai tudo, né? Assim, quando as mães reclamam, porque é déficit de atenção. Não é déficit de atenção, a criança às vezes tem desprendimento, ela tem capacidades a maior do que a da classe e que os professores não estão dando conta disso. E aí ele fica deslocado, ele fica excluído, né? E aí vai reclamar com a pedagoga, o que acontece? A pedagoga diz, isso é déficit de atenção, a criança tem que sair para uma atividade à parte. Não, ela não tem que sair, ela tem que ir para o Supera, né? Ela vai para o Supera e no Supera ela vai conseguir, na verdade, ter atenção, ter o foco que ela não está tendo, na escola. E com isso ela melhora absolutamente todo o desempenho dela. Muito bem, muito